Opa, tudo bem com você? Professor Wesley aqui, professor de Ciências e Biologia. Bom, espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. O objetivo de eu gravar esse vídeo para você é falar um pouquinho sobre a importância, né, de você fazer a sua carta em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre me pergunto, o que eu vou ganhar com isso? Qual é o ganho que eu tenho com isso? Geralmente, é comum surgir essa pergunta. Às vezes, você pensa, mas é errado. Não, não é. Porque, naturalmente, nosso cérebro faz essa pergunta. Qual é o ganho que eu vou ter, né, com essa atividade que eu vou desenvolver? Então, rapidinho, eu quero te trazer uma mensagem importante. Veja bem, toda vez que você coloca um desafio prático para o seu cérebro, qual que é o comportamento dele? Geralmente, quando ele se vê diante de um desafio prático, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se reorganizar, ele vai reorganizar as conexões entre as células e essa reorganização faz com que o cérebro tenha um ganho muito grande de aprendizado. Então, toda vez que você se deparar com uma situação semelhante a essa, rapidamente o seu cérebro vai estar já reorganizado, já vai ter um aprendizado e você vai conseguir desenvolver a sua ação bem mais fácil. É como se fosse, por exemplo, um sistema de busca na internet, é como se fosse, por exemplo, um computador nosso. Ele vai gravando ali, ele vai se reorganizando, gravando ali de acordo com os desafios que a gente coloca para ele. E quando você colocar de novo o mesmo desafio ou algo parecido, rapidamente ele consegue buscar essa informação para você. Então, resumindo, o que eu quero dizer para você? Toda vez que você desenvolve um desafio, principalmente sendo prático, você desenvolve também a sua inteligência, você desenvolve o seu aprendizado. E a cada dia que passa, as coisas vão ficando mais fáceis para você. Por quê? Se a cada novo desafio você consegue resolver ele do início ao fim, o seu cérebro vai ficando mais inteligente. Com isso, você melhora a sua comunicação. Então, o primeiro ganho é você tem um aumento de inteligência. O seu cérebro ganha no aprendizado. A segunda razão, o segundo motivo, né, o segundo ganho que você vai ter, qual é? Quando você ler, quanto mais você lê, melhor fica a sua escrita, você consegue desenvolver melhor a sua escrita e você também consegue conversar melhor. Você tem mais habilidade para conversar e para escrever. Então veja bem, olha, 3 coisas que eu já te falei na verdade, né? A primeira, você aumenta a sua inteligência. A segunda, melhora a sua escrita. E a terceira, facilita a sua conversa, a sua fala, a sua comunicação. E para a gente fechar esse raciocínio aqui, hoje é muito fácil a gente entender as pessoas, por que algumas pessoas têm sucesso em várias áreas na vida e outras não têm. Um dos principais motivos, quando a gente faz uma análise detalhada, é a comunicação. Quem melhor se comunica chega mais fácil ao sucesso, consegue alcançar de forma mais fácil o sucesso. Por exemplo, numa entrevista de emprego, várias pessoas ali sendo selecionadas ou participando do processo seletivo. Quem vai ser selecionado para aquela vaga? Aquele que melhor se comunicar, aquele que melhor se interagir com os desafios que são propostos ali. Tá, pessoal? É claro, considerando assim um processo seletivo que seja honesto, né? Então, as pessoas concorrendo de igual para igual ali, quem vai vencer é aquele que melhor se comunica. Dentro do trabalho, na família, na vida espiritual, né? Na igreja, em todas as áreas da vida. Então, se você sabe se comunicar, a chance de você alcançar o sucesso é muito maior. Então, desenvolvendo uma carta, escrevendo, principalmente escrevendo sobre você, sobre a sua história, isso é um desafio muito importante para o seu cérebro. Com certeza, você vai ter um ganho significativo de inteligência, vai melhorar a escrita e também vai melhorar a sua fala. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero fazer um comentário bem rápido com você sobre a minha história. Acompanha comigo na tela aí, por favor. Veja bem, eu não vou ler o texto, não vou ficar aqui lendo o texto com você, mas eu quero fazer uma passagem bem rápida aqui sobre a história de Minas Gerais. Veja bem, quando tudo começou? Quando tudo começou, nós temos aqui, ó,
um acontecimento muito importante no processo de mineração. Eu quero contar para você, de forma bem simples e resumida, a minha história dentro desse PET 300. Por quê? Porque eu vivi e vivo num pedacinho de Minas Gerais, assim como você. Então, com certeza, várias partes desta história que está aqui no PET 300 também faz parte da sua história. Então, é muito importante você relembrar isso, conversar com a sua família, ver, né, como os acontecimentos ao longo da história influenciaram na vida dos seus familiares e hoje também influencia na sua vida, ok? Então, o ciclo de mineração, como que ele influenciou na minha vida? Eu tenho muitas pessoas na minha família que trabalharam em áreas de mineração, hoje construíram, né, a sua família com dinheiro, com ganhos que conseguiram aí durante esse ciclo de mineração. Pessoas que conseguiram se desenvolver e construir a sua vida a partir do conhecimento e do trabalho que tiveram aí no ciclo de mineração. Então existem pessoas da minha família, né, que fazem parte desse pequeno momento de história aí de Minas Gerais, né? Depois a gente tem um outro momento importante aqui, ó, que depois do ciclo da mineração, nós temos a agricultura. Aqui eu vou parar um pouquinho, porque aqui começa a minha história específica, né? Eu, Wesley. A agricultura, ela tem um papel muito importante na minha vida, porque eu aprendi a trabalhar foi através da agricultura. A minha família, meu pai era produtor de café, então eu aprendi ali os primeiros trabalhos que eu fiz foi numa lavoura de café, aprendendo a cuidar, aprendendo a produzir as mudas, colocando as sementinhas lá dentro da sacola, produzindo as mudas de café, acompanhando, cuidando daquela lavoura até ela produzir. Dali a gente tirando a nossa renda anual para que pudesse comprar as coisas, né, para casa, o sustento, móveis, enfim. A nossa forma de sobrevivência na minha fase de infância e até mesmo início da adolescência foi na roça, extraindo recursos ali da atividade agrícola. E quantas pessoas hoje, né, têm histórias para contar a respeito disso? Quantas pessoas fizeram parte, né, dessa história? Então vamos lá, bem rápido, porque eu não quero demorar muito aqui também e nem cansar você, né? Bovinocultura de leite. Muitas pessoas da minha família ainda sobrevivem através da renda do leite. Hoje, né, aqui dentro da minha casa, a gente usa e depende do leite, do queijo, dos derivados do leite. Por mais que eu hoje não trabalhe nessa produção, mas eu sou beneficiado com isso. E você também. Mas uma boa parte da história da minha família está relacionada aí também à produção do leite. Vamos seguindo. Os quilombos, a parte dos quilombos e dos índios, né, que são as comunidades indígenas e os quilombolas, também fazem parte da minha família. Existem pessoas, apesar de eu ter a pele um pouco mais clara, mas eu tenho pessoas que são negras na minha família. E tem pessoas também que têm mistura, né, com índios. Então, assim, a minha história, assim como a sua também, ou muitos de vocês, também tem essa mistura genética e faz parte, né, de todo esse legado de Minas Gerais, de toda essa parte histórica de Minas Gerais. De um jeito ou de outro nós estamos inseridos nesse contexto, porque aqui estão as nossas raízes, né? Foi daqui que surgiu as primeiras formas de sobrevivência da nossa família, foi aqui que surgiu foi aqui que surgiu os primeiros desafios, né, de como utilizar o ambiente, de como explorar o solo, retirar dali o seu sustento, enfim, né? Então, tem um papel também muito importante na nossa vida. Eu vou passar aqui, vou pegar os pontos estratégicos que fizeram mais parte da minha história, né? Ou seja, que marcaram mais. A questão da religiosidade. Uma boa parte da minha família
católica. Hoje não, hoje eu sou evangélico, mas a minha família, eu nasci num berço católico. Então, aquela tradição, né, de todo final de semana ir à igreja, de participar ali daquela comunidade na zona rural, toda aquela cultura religiosa. Então, são valores que a gente carrega por toda a vida. E isso contribuiu muito na minha fase de formação, né, tanto da infância, pré-adolescência, até mesmo adolescência. Isso contribuiu muito na minha vida. Hoje, a formação que eu tive mental, ela teve uma grande contribuição desses momentos, daquela cultura, né, durante a semana, de participar ali junto com a comunidade, através, né, das celebrações, através da convivência com aquelas pessoas e também dessa cultura. Aí vem as festas, né? Foi onde, no caso da minha história, eu também participava de alguma dessas festas. Eu vou chamar a atenção para essa aqui, a Folia de Reis. Como eu morava na roça, ainda na infância e adolescência, constantemente a gente recebia a chamada Folia de Reis, fazia visita nas casas, enfim, com toda uma cultura de cantoria, uma coisa muito bacana que eu tive a oportunidade de viver. E eu tenho certeza que, por mais que você às vezes não vivenciou isso, mas os seus pais, os seus avós, então você tem muita história para contar, ok? A festa junina, né? Até hoje a gente tem esse costume aqui na cidade, mas lá no período em que eu morava na roça, também participei de muitas festas juninas. Era uma das principais atratividades que a gente tinha ao longo do ano, né? Porque quando você mora na roça, você não tem muita opção assim de festividade, é só mesmo essas que a comunidade faz. Continuando aqui, a gente tem aqui as festas comemorativas de cada região, o queijo, o pé de moleque, a goiaba, a festa. Eu quero chamar a atenção para essa questão da goiaba aqui, ó. Por mais que eu não participava dessas festas, mas muitas das vezes a gente ia para a casa da minha avó, ela morava numa fazenda, e lá tinha muitos pés de goiaba. Então, pelo menos uma vez por ano, toda a família reunia para fazer o doce de goiaba. Então, eu não participava de uma festa, de uma cidade com o tema lá, festa da goiaba, mas eu tinha a minha festa de família por causa da goiaba. A família se reunia, onde todos ali iam colher a goiaba, preparar ela, fazer o doce. Assim também o da jabuticaba, do mesmo jeito, ó. O pé de moleque também, tradicional, né? As minhas avós gostavam muito de fazer, então esses motivos acabavam se tornando motivos para reunir toda a família. Que mais? Vamos ver aqui, o milho, a produção da pamonha também teve um marco significativo na minha história, na minha infância, e por aí vai. Então são muitas coisas importantes que você pode falar, né, na sua carta, tanto que você já sabe, que você aprendeu, ou que os seus pais possam te contar, os seus avós. Então esse é um momento de você interagir mais com a sua família, poder aprender mais, colocar o seu cérebro mediante a novos desafios. Então você vai ter mais um ganho aqui, ó. Então, além de desenvolver sua inteligência, melhorar sua fala, melhorar sua escrita, você também vai melhorar a interação com a sua família. Você pode descobrir coisas que isso vai contribuir para te aproximar ainda mais da sua família. Ok, pessoal? Então, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o meu recado é esse, tá? Você fique atento aí para os prazos de entrega dessa carta. Então, não deixe passar esse desafio. É uma oportunidade que você está tendo através da escola de contar a sua história, de poder mostrar um pouquinho, né, de quem é a sua família, de como a sua história ela foi e está sendo construída. Ok, pessoal? Então, que vocês tenham aí um bom, né, fim de ano e também façam uma carta aí excelente. Eu quero aí ter oportunidade de ter contato aí com as cartas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.